Você já se perguntou por que pessoas comuns, aparentemente gentis, trabalhadores, estudantes, pais e mães de família, podem cometer atrocidades quando colocados em certas situações? Essa é uma pergunta que incomoda a humanidade há séculos. Será que existe algo de sombrio dentro de nós, esperando apenas o contexto certo para se revelar? Hoje, vamos mergulhar em dois dos experimentos mais polêmicos e perturbadores da psicologia: o estudo de Milgram e a prisão de Stanford. Prepare-se, porque as respostas podem mudar para sempre a forma como você enxerga o comportamento humano. O experimento de Milgram. Estamos nos anos 1960. O psicólogo Stanley Milgram, em Yale, decide investigar os limites da obediência. Na época, o mundo tentava entender como regimes autoritários, como o nazismo, conseguiram fazer pessoas comuns participarem de atrocidades. Milgram criou um cenário simples. Um voluntário faria perguntas a outro participante e, a cada erro, deveria aplicar um choque elétrico. O que o voluntário não sabia é que a vítima era um ator e os choques eram falsos. A cada erro, os gritos de dor ficavam mais intensos. E mesmo assim, o pesquisador de jaleco insistia: o experimento exige que você continue. E a maioria continuava. O resultado chocou o mundo. Cerca de 65% dos participantes aplicaram o que acreditavam ser choques letais apenas porque uma figura de autoridade pediu. Milgram provou que a obediência cega à autoridade é uma das forças mais poderosas e perigosas da mente humana. O experimento de Stanford. Poucos anos depois, outro estudo reforçaria esse lado sombrio do comportamento. Philip Zimbardo, em Stanford, transformou o porão da universidade em uma prisão improvisada. Voluntários comuns, jovens saudáveis, foram divididos em dois papéis: guardas e prisioneiros. O que era para ser um experimento de 2 semanas durou apenas 6 dias. Os guardas rapidamente começaram a abusar do poder. Humilhações, castigos psicológicos e abusos verbais se tornaram rotina. Os prisioneiros, por sua vez, entraram em sofrimento intenso, alguns chegando a colapsar emocionalmente. O mais perturbador? O próprio Zimbardo, como coordenador do estudo, demorou a perceber que também tinha sido arrastado pela ilusão da prisão. Só interrompeu o experimento quando colegas de fora alertaram sobre o que estava acontecendo. Esse estudo mostrou o quão rápido pessoas comuns podem adotar comportamentos cruéis quando colocadas em papéis sociais de poder e submissão. O que esses experimentos nos mostram? O que aprendemos com Milgram e Stanford? Que não é preciso ser um monstro para cometer atrocidades. A maioria de nós, sob pressão, autoridade ou contexto extremo, pode se tornar capaz de coisas impensáveis. Esses estudos revelam que a linha entre o bem e o mal não é clara. Ela se move dependendo da situação. E isso é profundamente assustador. Quando colocamos um uniforme, quando carregamos um crachá de autoridade, quando estamos em grupo, nossa identidade individual se dissolve. O que sobra é o papel que nos foi dado. E se esse papel legitima a crueldade, o perigo é imediato. Aplicando ao mundo real. Não é difícil entender as consequências. Esses experimentos nos ajudam a explicar como regimes totalitários conseguiram apoio popular. Como multidões, em diferentes épocas, cometeram atrocidades coletivas. Eles também nos ajudam a compreender dinâmicas menores, mas igualmente destrutivas. O bullying, o assédio, a violência em grupo, as fake news, tudo nasce do mesmo mecanismo. Obedecer cegamente, seguir o grupo,
desumanizar o outro. A psicologia nos mostra que o mal não precisa de monstros. Ele só precisa de pessoas comuns que deixam de questionar ordens e passam a agir como engrenagens. Conclusão. A verdade é dura. Todos temos dentro de nós a capacidade tanto para o bem quanto para o mal. O que vai determinar quem seremos não é apenas nossa moral individual, mas as circunstâncias, as escolhas e, principalmente, a coragem de dizer não. O estudo de Milgram e a prisão de Stanford não são apenas histórias do passado, são alertas para o presente. Eles nos lembram que a humanidade precisa estar sempre vigilante contra a obediência cega, contra a desumanização, contra a ilusão do poder absoluto. E agora eu deixo uma pergunta para você refletir. Se estivesse naquela sala de choques, ou naquela prisão improvisada, de que lado você estaria? A resposta talvez seja mais incômoda do que parece.